Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou a Paloma, bióloga e pesquisadora, e eu não sei fazer piadinhas. Hoje, vamos discutir um pouco sobre desigualdades de gênero, o sexismo. Pode parecer estranho ter que falar disso quando reconhecemos as mulheres como donas dos mesmos direitos que os homens, mas parece que essa mensagem não chegou em todos os lugares, como muito do que tratamos no Nerdologia. Então, que tal falarmos um pouco sobre sexismo? Entre 40% e 70% dos homicídios de mulheres são cometidos pelo marido ou parceiro, segundo a OMS. Aqui no Brasil, ainda em 2013, uma mulher era agredida a cada 15 segundos. Um problema tão sério que já foi piada na escolinha do professor Raimundo, com a dona Santinha Pureza. Não vivemos a situação da China, onde nasceram 110 homens para cada 100 mulheres entre 1980 e 2010. Porque com a política de um filho só, fetos de meninas são mais abortados e as nascidas recebem menos cuidados enquanto crescem. Também não vivemos extremos de países do Oriente Médio e da África, onde é comum mulheres serem queimadas com ácido ou mutiladas, mas ainda assim temos problemas. Aqui, as mulheres podem votar e se candidatar a cargos políticos desde 1933, mas ainda tem uma baixíssima representação política no parlamento. Pelo menos segundo o Fórum Econômico Mundial, o Brasil tem uma excelente participação feminina em escolas e posições profissionais e técnicas qualificadas. Há 130 mulheres para cada 100 homens no ensino superior. Mesmo assim, nossa classificação cai para um dos últimos no ranking na diferença de salários, porque as mulheres recebem menos. Não só recebem salários menores pelo mesmo trabalho, como temos um problema do teto de vidro, quando as exigências para cargos que pagam mais são tão grandes e desfavoráveis para mulheres, que elas abrem mão da carreira e optam pela família. Uma complicação que também vem da falta de ajuda do parceiro em casa. Sexismo que também prejudica a ciência. Além do teto de vidro, em laboratórios de ponta com grande competição, currículos enviados com o nome de um homem recebem muito mais recomendações e propostas de salários mais altas do que quando enviadas com o nome de uma mulher. Recomendações feitas por homens e mulheres. Assim, perdemos mais talentos como a Marie Curie, a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e a primeira pessoa a ganhar 2. Um de física pela descoberta da radiação e um de química, por isolar e caracterizar o elemento rádio. E mesmo assim, sua vida íntima foi mais discutida que os prêmios. Perdemos talentos como Rosalind Franklin, diretamente responsável pela descoberta da estrutura do DNA, que morreu antes do prêmio Nobel, dado pela descoberta a 3 homens. A própria Sue Storm mostra o problema no Quarteto Fantástico, como Laura de Amor conta em The Accidental Supermom. Depois de formar o primeiro casal de supers com o Homem Elástico em 1965, foram os primeiros superpais em 1968. Com o nascimento de Franklin, ela precisou balancear a carreira de heroína e mãe. E adivinha quem no casal precisava largar a briga e o trabalho para proteger o filho? Mais tarde, apesar de personagens fortes e independentes como a Tempestade, a Viúva Negra e outras, a diferença na forma como papéis masculinos e femininos são representados aumentou. Os personagens masculinos ficaram cada vez mais fortes, vide o Batman e o porte físico do Adam West e o Ben Affleck, enquanto as mulheres foram ficando cada vez mais sexualizadas. Da Mulher Maravilha amarrada e com mísseis em sua direção que deixariam Freud maluco, fomos para uniformes que deixam bem claro qual o seu papel. Como o Dresden Kodak ilustra, para voar e lutar, é que o decote da Power Girl não foi feito. É o mesmo problema do que as armaduras femininas de fantasia normalmente cobrem, bem menos do que os pontos vitais. Sim, temos o Conan e o He-Man, mas é só dar uma olhada rápida nos personagens do Batman em Arkham City e ver para quem o decote costuma ser reservado. Tanto que em games como o WoW, é mais comum homens escolherem avatares femininos do que o inverso, e eles não fazem isso para se comportarem como mulheres. No artigo de Strategic Female, as pesquisadoras descobriam fácil quais avatares femininos eram controlados por homens. Elas pulavam muito mais e jogavam mais isoladas. Mas os jogadores explicaram o motivo. Preferiam passar horas jogando com a visão de trás de uma mulher.
Afinal, na maioria das vezes, são personagens femininos desenhados por homens para homens. A própria Lara Croft precisou ter as curvas reduzidas, ou melhor, os polígonos, para aumentar seu apelo com o público feminino, quando as personagens femininas não estão só dando assistência ou em perigo. Nas palavras de Madeleine Messer, uma gamer de 12 anos, ainda temos muito poucas protagonistas femininas em jogos, e muitas vezes elas são pagas. O mesmo vale para filmes e séries. Poucos passam no teste de Bechdel Wallace, com 3 passos propostos pela cartunista Bechdel em uma tirinha de 1985. Que o filme tenha pelo menos 2 mulheres, que elas conversem entre si, que conversem sobre qualquer coisa que não homens. Mesmo o filme do Deadpool não passa. Então, quando nos perguntarmos por que mulheres não gostam de games, ou quadrinhos, ou ciência, vale lembrar que essa preferência pode não ser natural. Cores rosadas são preferidas por todas as crianças com menos de 2 anos, e a cor rosa já foi considerada bastante masculina, enquanto meninas deviam usar uma cor feminina, o azul. Quem sabe não somos nós homens que estamos afastando as mulheres de algo que elas também gostam. Não se esqueça de curtir e compartilhar os canais das poucas mulheres falando de ciência no YouTube, como a Camila Laranjeira, do Peixe Babel, e a Aline Guilar, do Bonicast. Perguntas e queixas devem ser enviadas para mim, no meu Twitter. E antes de fazê-las, pare para pensar se faria o mesmo se eu tivesse apresentado o episódio, não a minha esposa. E até a próxima quinta. Esse Nerdologia foi um oferecimento da Nerd Store, que nos últimos meses lançou 23 modelos de camisetas Star Wars, rapaz! Você sabe o que é isso? É quase um guarda-roupa completo de apenas camisetas Star Wars. Com uma mega variedade de cores, rapaz. Tem camiseta do BB-8 azul escura, tem camiseta do BB-8 amarela. Pra você que gosta de camiseta branca, tem uma aí do Chewbacca maneiríssima e outra com tom bege, além de camisetas do Finn e da Rey. Gostou? Tem muito mais pra você escolher lá na Nerd Store. E no mês de março nós temos a campanha We Have to Go Back. Comprando camisetas na Nerd Store, você ganha frete grátis na próxima compra de camisetas. Vá lá na nerdstore.com.br agora e aproveite! Por favor, críticas, comentários, sugestões e temas aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook.